Vamos lá, meus amores. Abram aí o livro de Geografia, página 64. Hoje nós iremos estudar as formas de cultivo, tá bem? Diferente da aula passada, que nós aprendemos o que é agricultura, para que serve, como é. Então, hoje nós iremos estudar as formas de cultivo, tá bem? Abram o livro, peguem o lápis e a borracha, tá bem? E vamos estudar. Vamos lá. A agricultura extensiva é realizada em grandes extensões de terra. Nessa forma de cultivo, o uso de tecnologias de produção e técnicas agrícolas é pequeno ou mesmo inexistente. Em geral, necessita de poucos investimentos e tem grande dependência das condições naturais, como a ausência ou presença de chuva, por exemplo. Então, a agricultura extensiva, ela é realizada em grandes extensões de terra, né? O cultivo dela é grande. Porém, essa forma de cultivo usa pouco a tecnologia de produção e a técnica. Por quê? Porque ela é para o uso da policultura. Vocês se lembram na aula passada que nós estudamos que tem dois tipos, né, nós temos dois tipos de agricultura, né? Que é a monocultura, que ela é exportada para fora do Brasil, e nós temos a policultura, que é mais para uso pequeno, que é para o uso da família ou sustento, mas é de forma menor. E a agricultura extensiva, ela é Ela é realizada também pela mão dos trabalhadores. Não precisa tanto das máquinas, né? Das técnicas agrícolas. E por não usar muito, quase não usa tecnologia, elas dependem da natureza, dependem da chuva, dependem do sol. Por quê? Porque é uma forma de cultivo pequena, que não exporta para fora do Brasil. Ela não vai para fora do Brasil, ela não é vendida, ela não é exportada. Ela é para uso dos agricultores, e eles vendem, porém só vendem aqui no Brasil, ou seja, ou até mesmo na terra onde eles moram, na cidade. Então, a agricultura extensiva, ela é feita mas de forma manual. São os trabalhadores que fazem, que cuidam, diferente do outro tipo de forma, que é intensiva, que nós vamos também estudar agora, tá bem? A agricultura intensiva é uma forma de cultivo em que é muito comum o emprego de insumos, fertilizantes, tecnologias, técnicas, máquinas e etc. Em geral, é utilizada para produzir elementos destinados à comercialização, entrega mão de obra especializada e existe maiores investimento. Então, gente, a agricultura intensiva, ela já é feita para a forma de cultivo para exportar. Ela já é uma agricultura, um tipo de agricultura maior, e ela é cultivada com o uso mais de tecnologias, de máquinas. Por quê? Porque ela é muito grande. Então, teria que ser muitos trabalhadores para cuidar dessa agricultura. Como ela é feita já para comercialização, para vendas, então ela depende do uso da tecnologia, de máquinas, né? Para fazer
aeração, para fazer o cuidado de prevenir, cuidado com as pragas. Então, todo esse cuidado de cultivo, ela é feita com máquinas. Então, utiliza-se muito a tecnologia. Então, a agricultura intensiva, ela é feita para comercialização, né, para exportação, diferente da extensiva, que depende o quê? Da mão de obra dos trabalhadores, ela é menor. A agricultura extensiva, ela não depende, ela não precisa tanto das máquinas, da tecnologia, e depende muito o quê? Da natureza, da chuva, do sol. Diferente da intensiva, que a forma de cultivo dela é com a tecnologia, com as máquinas, tá bem? A agricultura itinerante é aquela em que se faz a queimada para limpar o terreno e depois semear a terra. O maior problema dessa prática é exatamente a queimada, pois ela não só limpa, como também o empobrece, destruindo seus nutrientes, retirando a água devido ao calor e matando os animais que vivem dentro do solo, como as minhocas e os micro-organismos decompositores que ajudam a manter a fertilidade do solo por meio da produção humus. Então, gente, essa agricultura, esse tipo de cultivo da agricultura itinerante é que, o que que faz? Eles pegam, né, os agricultores, geralmente esse tipo de cultivo é de pequenos agricultores. Então, para limpar o terreno, para eles plantar, né, a agricultura, para eles fazerem as plantações, o que é que eles fazem? Eles fazem essa queimada, tá vendo? Nós estamos aqui observando a imagem, que são matos, tá vendo? Matos secos. E eles fazem essa queimada para limpar o terreno, para preparar o solo para plantar. Mas essa forma de cultivo, ela tem suas desvantagens, né? E muitas vezes não pode dar certo. Por quê? Porque acaba matando, destruindo os nutrientes que o solo tem para cultivar a agricultura. Então ela acaba que muitas vezes não dá certo, porque mata os nutrientes, ela seca a água, que ajudam a fertilizar o solo, e alguns agricultores, por não dar certo, às vezes acaba abandonando. E muitas vezes dá certo sim. Eles fazem essa queimada, limpa o solo, prepara e faz a plantação para fazer a colheita. Porém, ela tem essa desvantagem, né? De às vezes não dar certo, porque seca a água e mata os nutrientes, os micro-organismos, as minhocas. Então, tem um pouco dessa desvantagem, tá? Da agricultura itinerante. A agricultura orgânica é o cultivo de plantas livres de produtos químicos ou sintéticos, como fertilizantes, agrotóxicos e pesticidas. Nessa forma de cultivo, usam-se, entre outras, o esterco de animais, a adubação verde e o controle biológico de pragas e doenças. O mais importante atualmente é praticar formas de cultivo que não danifiquem nem maltratem tanto o solo, porque a quantidade de terras tem diminuído consideravelmente nos últimos tempos. Portanto, é fundamental observarmos os solos férteis
e recuperarmos aqueles que se tornam inférteis, para que toda a população mundial possa ter acesso a esse alimento. Então, a agricultura orgânica, ela é um cultivo de plantas livres de produtos produtos químicos, sintéticos, fertilizantes, agrotóxicos e pesticidas. Então, nessa agricultura, eles não utilizam nada disso, desses produtos de fertilizantes. Eles não usam os agrotóxicos, os pesticidas. O que é que eles utilizam nessa horta orgânica? Eles utilizam produtos naturais, como o esterco de animais, a adubação verde, o controle biológico de pragas e doenças. Então, é uma agricultura natural, sem esses produtos químicos, diferente das outras que tem que ter o uso dos produtos químicos, né? Por ser muito grande, não tem como estar cuidando de forma assim natural, porque a orgânica, além de ser menor, geralmente ela é produzida em quintais, né, das casas, ou então o cultivo dela para comercialização já é menor. Por quê? Porque ela é cuidada manualmente. São os moradores que cuidam, são os agricultores próprios que cuidam. E é muito interessante essa agricultura orgânica, né? Porque hoje nós sabemos que, diferente das outras agriculturas, como a Procitor falou novamente aqui, elas usam muitos produtos químicos. E nós sabemos que hoje, muitas das doenças hoje que apresentam em nosso corpo é por conta dos hormônios que colocam, né, como por exemplo nos animais, para crescer mais rápido, para engordar mais rápido. Então, e na agricultura, que se utiliza muito esses produtos químicos para crescer com mais rapidez. Então, eles acabam trazendo doenças, né, para as nossas vidas. E a orgânica não, ela é feita de forma natural, não usa nada desses produtos químicos. O cultivo dela, eles usam coisas naturais que não prejudicam a saúde, como por exemplo o esterco de animais. É o que? O esterco, nós sabemos que o esterco é o que? São as fezes dos animais, né? Mas como é que bota as fezes, o cocô? Não, tem a forma de fazer esse esterco, e eles têm vitaminas essenciais que a horta, né, como por exemplo, precisa, não precisando de produtos químicos. Mas lembrando que a agricultura orgânica, ela é menor, né? Como aqui nós estamos vendo na imagem, nós estamos percebendo, né, que parece uma casa. Então, ela é feita de forma menor e não como as outras, que é extensas, enormes. Entenderam?